uma vez eu quero saudar a igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Ele quem disse, eu deixo a minha paz vos dou. Shalom Adonai, a paz de Cristo, a paz que excede a todo entendimento. Inclusive quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele saudou com a paz. Ele dizendo, é a paz, né, perfeita, a paz que somente Deus pode dar. Nós temos muito materiais, né, para trabalhar sobre esse tema de hoje. O Cristo ressurreto, Ele está vivo. Os 4 evangelhos, de uma forma eloquente, falam sobre a ressurreição de Cristo. Os profetas falaram, Jesus Cristo, até Jó, não é? O patriarca Jó, ele falou também a respeito desse dia da ressurreição de Cristo. E alguns, de uma forma até embrionária, sem ter uma compreensão, já falava, porque realmente nada pôde deter a ressurreição, né? A vida. Jesus Cristo, ele ressuscitou. Mas eu queria apreciar o historiador Lucas, no capítulo 24. Ele escreveu o livro que tem o tema, o nome dele, e também Atos Apóstolos, que a gente vai consultar também nesta manhã de hoje. E sentados. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção. Vai ser muito importante. Não é mais uma mensagem, é a mensagem de Deus para nossas vidas nesta manhã. Lucas 24, a partir do versículo 1, a gente vai ver o tema. Como eu falei, tem Mateus também, 28, tem em Marcos capítulo 16, de 1 a 8, e João no capítulo 20, de 1 a 8, mas eu quero ler com os irmãos o capítulo 24 de Lucas. Vamos ler pelo menos até o versículo 12. Lucas 24, de 1 a 12. Vou convidar em algum momento a igreja também proceder com a leitura. Os irmãos, fiquem bastante atentos à palavra. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. A igreja... Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Ainda Lucas escrevendo em Atos capítulo 1, por favor, Atos 1, de 1 a 11. Vamos proceder com essa leitura em continuação com o texto de Lucas. Agora Lucas escrevendo no livro, no Novo Testamento histórico, livro de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar a igreja. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A igreja. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Tem nenhum sentido mesmo, acredite. A gente está numa igreja cantando com aquela mecanismo, Jesus está vivo. Eu me sinto maravilhado nessa mensagem do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de quem crê. Jesus está vivo, Ele cuida do teu filho, da tua filha, meus irmãos. Jesus está vivo, Ele está cuidando da tua casa, da minha família, da tua família. Ele está vivo. Fique triste não, porque não assenta com você não. Você é servo do Deus vivo. Não fique com esse rosto, esse semblante de pessoa caída, de morto. Jesus está vivo. Essa mensagem, irmão, de Cristo, diz que Ele tem nos movido. E eu gosto muito desse relato de Atos dos Apóstolos, porque o próprio Lucas, ele está falando a uma autoridade, um Teófilo, alguém, a respeito desses acontecimentos. E aquele primeiro, ele faz a narração no primeiro tratado, que é o livro de Lucas, e depois ele fala do segundo tratado, que é o Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. Não sei se você sabia, é o livro histórico, deve saber, do Novo Testamento, é o Evangelho, é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E Jesus Cristo, ele começa falando de uma promessa. Já falei que esse texto da ressurreição, de uma forma ampla, você vai está escrito nos 3 evangelhos, aliás, nos 4, nos evangelhos sinóticos e também no evangelho de João, falando a respeito da ressurreição. Mas observe o seguinte, Atos capítulo 1, o versículo 3. Vejamos o verso 3 e você permanece com a Bíblia aberta. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Interessante. Depois da morte, ele restou, passamos quantos dias? 40 dias. Foi visto por muitas pessoas, muitas testemunhas, e Lucas diz incontestáveis. Lucas é esse evangelista que fala dele no caminho de Emaús, e ele vai falar sobre esse texto. Então, quando eu vejo essa expressão e a gente pula já para o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios: eu prego a Cristo e este ressuscitado. Escândalo até para os judeus, mas para nós é o poder de Deus, é o Deus vivo
é o Deus ressuscitado. Porque o evangelho não é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o que é o evangelho? O poder de Deus, a dinamite de Deus, a explosão de Deus. A pedra foi removida, ninguém pode deter Jesus de Nazaré. Se ele quiser andar sobre as águas, ele anda. Se ele quiser andar por baixo das águas, também ele anda. Se ele quiser abrir o mar vermelho, ele abre. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem poder de abrir os olhos do cego. Ele tem poder de fazer o coxo, o paralítico andar. Ele tem poder de ressuscitar. Lázaro, vem para cá. Ele é Deus. E aqui, meus irmãos, quando eu vejo o Cristo ressurreto, o Cristo que está vivo, o motivo da cantata, o motivo da nossa alegria, Jesus Cristo é o motivo da minha canção, é o motivo da minha alegria, é o motivo do meu fervor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor Jesus Cristo, estão firmados no Senhor. Não é pelo cargo que você assume, não é pela posição que você tem, tudo isso passa, mas Jesus diz, ele jamais passará. Tudo isso vai passar. Posição, cargo, roupa, tudo isso passa, irmãos, e Jesus Cristo permanece para todo sempre. Aleluia. Esse capítulo 1 de Atos me deixa muito alegre, porque está vindo Pentecoste, força do Espírito Santo, e Jesus Cristo prometeu isso aos discípulos. Sem a força de Deus, sem a força do Espírito Santo, a igreja não anda. Nós andamos pela graça do Senhor Jesus e pelo Cristo ressurreto. É assim que diz Atos capítulo 1, o verso 3, que Jesus padeceu. Foi verdade ou não foi? Isso foi alvo de profecias? Sim, igreja. Disse que ele haveria de nascer, ele nasceu. O servo sofredor haveria de sofrer, ele sofreu. Foi humilhado, foi escarnecido, como a flor ali no jardim esmagada. Morreu por mim, morreu por você, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, aguarde, Jesus vai se levantar. É o Rei da Glória que se levanta para dar vitória à sua igreja. A igreja vem com força, vem vitoriosa, porque quem dá vitória é Jesus Cristo. Quem dá vitória em EBT é Jesus de Nazaré, é Jesus quem sustenta a gente. Então aqui, meus irmãos, nesse livro histórico, Jesus padeceu, mas ele ressuscitou e se apresentou vivo. Ele disse, vá lá na Galileia, eu vou ressuscitar o terceiro dia, quero um encontro com vocês na Galileia. Mas ele disse isso antes de morrer, ele já sabia, mas a Bíblia diz que os discípulos estavam como que os olhos estivessem fechados. Por favor, lá em Lucas 24 fala sobre isso, os olhos dele como se tivessem fechado. Mas Jesus, irmãos, é aquele que abre os olhos. Posso ouvir um amém, irmãos? Você sabia que Jesus Cristo pode abrir os olhos daquele que está com os olhos fechados? Nesta manhã, Ele pode abrir teus olhos. Você está pensando que perdeu, mas com Cristo é vitória, é vencer ou vencer. Então, quando eu olho todo esse texto, esse testemunho de Lucas, esse testemunho dos evangelistas da palavra, por favor, em nome de Jesus Cristo, olha para mim, bate no teu irmão assim, acorda que Jesus está vivo, diz assim para ele, vai, acorda, irmão. Que cochilo é esse? Jesus está vivo. Ó, o sangue, ele está vivo, está entre nós. A cruz não pôde deter o autor da vida. Aleluia. Jesus está vivo. Ele está vivo, pode falar com ele, que ele está vivo. E eu digo mais, ele escuta, viu? A sensibilidade desse Cristo é grande. Ele sabe da nossa dor, ele sabe da nossa luta. Você nem imagina, ele conhece como é que está a tua estrutura, o quanto você está abalada, nós está aqui cantando, adorando ao Senhor, o quanto você tinha tudo para não estar aqui nessa manhã, mas ele trouxe você até aqui. É desse Jesus que eu estou falando. Esse Jesus não é aquele que Jesus vive há mais de 2000 anos atrás, ele está vivo agora, em nosso meio, está entre nós. Ele conhece, ele sabe a tua intenção, a tua dor, as tuas lutas. Então, meus queridos irmãos, o que é que esse texto de Atos, de 1 a 11, nos ensina?
Vamos ver na palavra o que é que ele nos ensina. Temos alguns ensinamentos, tudo tratando desse tema desta manhã. Primeiro lugar, existia uma ordem de Cristo. Veja aí Atos 1:4, a ordem de Jesus. Olha, Atos 1:4, e comendo com eles, determinou-lhes, veja a determinação, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o que, igreja? A promessa do Pai. Quem está esperando a promessa do Pai aqui? Deixa eu ver. Irmão, é a promessa do Pai. Jesus Cristo fala aqui nesse verso 4, do Pai, a qual disse, e de mim ouviste. O que a gente começa a perceber aqui, nesse texto, algumas coisas que vai clareando a nossa mente. Tudo isso já estava planejado. Jesus Cristo, ele não perdia o foco da eternidade, da salvação. Lembra da oração sacerdotal? Que ele já orava pela gente. Já orava não apenas por aquele discípulo, mas por aqueles que irão crer. Tudo isso a gente vai percebendo na leitura da palavra pela fé, que nós já estávamos nesse plano de Deus. Jesus primeiro deu uma ordem aos discípulos. Olha, siga as ordens, siga a instrução. Não se ausentem de Jerusalém. Irmãos, infelizmente tem tanta gente se ausentando de Jerusalém. Presta atenção a isso. Mais do que nunca, a importância da igreja de Jesus Cristo. Como ela é importante. Ontem eu estava caminhando à beira-mar. Estava caminhando ontem com a minha família. E estava determinada uma pessoa comigo e veio. A gente foi ali tomar um coco, uma água de coco. E o rapaz que estava vendendo água de coco, um rapaz brincando, disse assim, ó, pode vender mais barato aí que é pastor. Eu não gosto nem dessa brincadeira. Esse rapaz estava comigo, uma pessoa lá que não vigia. Primeiro, nessas condições, ainda perdendo preço baixo, o pessoal já fala mal da igreja e dos pastores. Ah, o pastor é muito sabido. Eu fiquei olhando para ele, né? O meu já nem tomava água de coco ali por conta da escarnecimento que eu percebi, um escárnio. Você sabia que o mundo escarnece com você? Ou você pensa que só é comigo? Com você também. E ali ele bem contente vendeu o coco, eu paguei o coco ali e tal. E ele depois olhou e fez assim, Aí tem um pastor no YouTube e começou a falar das coisas que ele vê no YouTube. Tem muita gente olhando no YouTube, viu? Diz assim, olha mais para Jesus, diz para teu irmão. Para de estar olhando tanto YouTube. Eu estou aqui no óleo, viu, irmão? É Deus falando, pare de estar olhando tanto isso e olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus. E aquele homem embriagado ali, com aquelas coisas do mundo, querendo vender suas coisas, querendo ganhar. E ele começou a brincar e falar, e eu tomei ali, depois eu comi aquela laminha do coco, aquela carne, e ele disse assim, obrigado. Eu disse, eu de nada, mas eu queria dar um recado para você. Esse rapaz que brincou com você não deveria brincar, e você também não deveria brincar com as coisas de Deus. Cuidado, Deus está presente aqui, viu, irmão? Tem gente escarnecendo muito. Não brinque com as coisas de Deus. Ele mudou o semblante na hora. Porque eu sou um servo desse Deus que está vivo aqui, viu? Esse mar foi ele que fez. Calma, viu? Diante da grandeza e o poder desse Deus. Aí mudou o assunto. Está aqui pago. Um bom dia. Sai da roda dos escarnecedores, crente. Sai das piadas sem fim. Sai dessas coisas, porque Jesus está presente na tua vida e na minha também. Precisamos lembrar disso. Ah, Jesus está presente na igreja, dia de ressurreição está aqui, ele está aqui, e está ali, e está lá, e está do outro lado. Então, onde você passar, ele está lá presente. Eu estou na cova do leão, ele está lá na cova do leão. Eu estou na fogueira, eu estou na fogueira também com você. A ordem dele foi, não se ausente de Jerusalém. Tem muita gente deixando a igreja, é costume. E outro não sabe onde para. É aqui, é ali, é poder ali, é do outro poder do outro lado. E fica atrás. E Jesus Cristo está bem pertinho de você. Alguns não sabiam porque parece que os olhos dele estavam como se estivesse dormindo. Ardia o coração, mas os olhos não abriam para ver quem era Jesus. Tem muitas pessoas que os olhos não estão abertos, estão fechados, embora na caminhada, embora com títulos. Lá na frente depois descobriram que era Jesus. Porventura nossos corações não ardiam enquanto ele ministrava a palavra? Não arde mais seu coração, é sério. Seu coração não arde mais enquanto ministramos a palavra. Presta atenção, porque o Espírito Santo de Deus é quem está presente nesse lugar.
Então, fique em Jerusalém, entenda a instrução. Siga a instrução, fique em Jerusalém até. Lá em Lucas capítulo 24, 49. Fala também desse assunto. Por favor, Lucas 24, 49. Não se ausente de Jerusalém, espere a promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Lucas 24, 49, está por aí? Eis quem viu sobre vós a promessa de quem, igreja? De meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido do poder. Irmãos, a igreja, eu e você, Deus quer que a gente seja revestido do poder dele, irmão. Deus não quer menos do que isso para seu povo. Ele quer revestimento do poder. Ele quer que você levante as mãos na igreja, mas mãos santas, mãos cheias de alegria, de óleo, da unção do alto do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que está na igreja, parece até para bater ponto, não sente mais nada, não sente alegria, não sente a presença de Deus mais. Sente até a presença de quem está na sua frente, quem está do seu lado, mas não sente a presença de Jesus Cristo mais. No longo caminho de Emaús, no longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus, é triste o jornadear, mesmo de alguém, mas se esse alguém não é Jesus, penoso é o jornadear. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajante triste de Emaús, consolado por Jesus, já não lamenta mais. É uma oração, igreja, pode orar comigo, vamos lá? Fica comigo, fica, não vai embora. É escura a noite, é escura a noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras tua presença conduz no meu viver. Eu preciso para vencer, aleluia. Mestre, fica. Só a igreja, fica comigo. Fica comigo. Escura noite, fica. As palavras ardem no meu ser, produz no meu viver. Eu preciso, mestre, fica. Sem Jesus, irmão, todos os nossos planos vão por água abaixo. Toda a glória desse mundo perece. Toda a imagem que foi criada para enaltecer o ser humano cai. É Jesus quem dá vitória à sua igreja. É Jesus, então tem uma ordem. Olha, não te ausente de Jerusalém. Não saia da minha presença. Fica aguardando a promessa. Fique em Jerusalém. Por favor, o irmão vai entender. Diga para o seu irmão, fique em Jerusalém, vai. Fique em Jerusalém, irmão. Fica na presença de Deus, irmão. Fica.
Mas também, irmãos, antes de sair, é preciso ficar. Daqui a pouco ele vai mandar o povo sair para pregar, mas antes é preciso ficar para receber o revestimento. Às vezes a gente prega sobre a ressurreição e não presta atenção que foi Atos dos Apóstolos, foi um mover do Espírito Santo, foi a anunciação da palavra poderosa do Cristo ressuscitado. Não era do Cristo fantasma, como os discípulos acharam que era um fantasma, mas era do Cristo vivo, que multiplica pão, que multiplica peixe, que faz o milagre acontecer. É em Atos que vamos ver isso, no versículo 1, 12 a 14, confirma isso. Durante 10 dias ficaram ali até. Vamos obedecer essa ordem, igreja? Nessa manhã, não escuta apenas a mensagem, vamos obedecer e ficar em Jerusalém, ficar na presença do Senhor. Mas em segundo lugar, e eu quero ir direto ao ponto, o Cristo ressurreto, nós aprendemos nesse texto de Atos, que não apenas tem uma ordem de Cristo, mas tem uma promessa. Veja o versículo 8, 1:8 de Atos. A igreja vai ler essa promessa. Capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Veja a promessa depois da ordem, que eles tinham que ficar em Jerusalém. Ficar ali esperando. Toda a igreja? Mas recebereis poder. Quem já recebeu esse poder do Espírito Santo na sua vida, irmão? Você não sente ainda não? Deve ser por isso que você é tão parado e inconstante. Hoje está bem, amanhã não está. Hoje está feliz, amanhã está triste. O poder do Espírito Santo vai nos dar alegria de viver. Mesmo no momento mais triste, você vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem. No momento das tribulações, o Espírito Santo está com você. Você acha que Daniel caiu naquela cova dos leões triste? Sim, ele estava apreensivo, mas ali o poder de Deus estava sobre a vida dele. Meus queridos irmãos, a promessa de Jesus Cristo, vou receber esse poder. A igreja pode dizer amém, irmãos? Sem esse poder, como é que eu vou testemunhar? Você receberá esse poder para testemunhar, ser minha testemunha. Por isso que tem muita gente sem testemunhar, sem pregar, sem evangelizar, porque não tem esse poder. Tem até o nome escrito no hall de membros da igreja, tem até cargo da igreja, mas não tem mais poder, não tem alegria. E eu quero dizer que esse poder, essa alegria vem do alto, vem de Deus, vem da presença do Senhor. É Ele que dá essa alegria ao crente, irmãos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Jesus já havia dito esta promessa aos discípulos, lá em João 14. Na promessa, quando ele estava se despedindo, ele deixou muito claro isso, que os discípulos receberiam esse poder. Aqui em Atos 1:8, ele só está confirmando a promessa. Ele só confirma a promessa que foi feita antes da sua morte. Ele agora está ressurreto e está falando. 40 dias, eu agora estou vivo e estou dizendo: fique no seu lugar. Vocês vão receber poder do Espírito Santo para continuar a caminhar. Por isso, irmão, tanta gente fica tropeçando, caindo, porque já não crê nessa promessa, ou não tem esse poder de Deus, o poder do Espírito Santo. A promessa dele em Atos 1:8 se cumpre, se confirma. Foi feita antes, mas agora é o Cristo que diz: eu sou Jesus, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho poder, eu tenho autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Esse Jesus que é vivo tem autoridade. Não tenha medo desse problema que você vai resolver essa semana. Jesus toma a frente, Jesus. E o Jesus vivo, eu quero ver quem é que fica na frente dele. Abre-se as portas. Quem passa é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Você vá sozinho, vá não, que você cai. Não vá sozinha não, pelo amor de Deus. Vai com Jesus, o Rei da Glória. Aí eu quero ver quem é que vai ficar na tua frente. Com Jesus tudo vai bem, irmãos. Então aqui tem uma ordem, tem uma promessa. Mas Jesus dá uma missão também nesse versículo outro, você pode perceber. Ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. A testemunha de Cristo anda retidão. Procura andar na fé. Procura andar certo. Procura andar com a vida no altar. Esse é a testemunha de Cristo. Tem muita gente dizendo que é Cristo, mas não tem testemunho. É testemunho. Testemunho. Não é testemunho. Porque é uma vida que muitas vezes acha que não deve satisfação a ninguém. Você deve, eu devo. A Bíblia é quem fala sobre isso. Sobretudo se você leva o evangelho da paz. Olha ali aquele crente. É isso, é isso, é isso. E vai nos apontar. Ou não? Vai nos apontar como tem apontado a igreja.
É crente que vai vir fazendo coisa errada. Dentro da casa é uma anarquia, é uma tumulto dentro daquela casa daquele irmão. É crente que vai viver apostando no bicho, hoje é vaca, hoje é burro. Burro é você que está distante de Jesus. É isso que diz, meu irmão. Parece que a gente está sem entendimento. Não seja como uma mula sem entendimento. Você confia em Jesus. É Jesus quem dá vitória a você. É Ele quem dá vitória. Você não guarda essa mensagem não? Pois eu gosto. O triunfo vem através da cruz do Calvário. Através do túmulo vazio. Jesus está vivo. Agora tem gente que parece estar servindo a um Deus morto. Por favor, repita para o irmão, Jesus está vivo. Ele deu a missão, ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, vai para Samaria, até os confins da terra. E também Mateus e Marcos e Lucas, ele dá essa missão. Ele fala da comissão, da grande missão. Prega o evangelho a toda criatura. Quem não conhece Marcos 16:15, ide por todo mundo. Como é que você vai? Você não tem nem coragem de dizer que é crente onde trabalha. Ninguém nem sabe. Você sabe que é a irmã boazinha. Aquela irmã é tão boazinha, mas não sai daquilo. Aquele irmão é tão bonzinho, mas não sai daquilo. Não fala do poder de Deus. Aliás, não tem poder. A vida testemunha sobre isso. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai ser minha testemunha, não apenas quando canta no coral, mas fora do coral, onde você passa, Jesus, Ele é na tua vida, e você vai passando e tem um perfume de Cristo, irmão. Somos testemunhas, fomos enviados, e o nosso campo é o mundo. Somos testemunhas de Jesus Cristo. Tem gente que diz que até testemunho de Jeová, testemunho de sei o quê, testemunho de sei o quê, mas nem no céu vai morar. Ele prometeu o céu. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Que for Jesus, creia em Deus, creia também em mim. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, levarei você para que onde eu estiver, estejais vós também. Senhor, nós não sabemos o caminho. A situação de muitos. Aí Jesus disse assim, você não sabe o caminho? Sou eu o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus do céu. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Sigo quem? Sigo, pois, Jesus, a minha cruz, e o caminho para o céu. Bem forte, EBT! Para o céu, por Jesus irei. Você tem prazer? Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Temos uma ordem, temos uma promessa, temos uma missão. Você está fazendo a missão? Ou você apenas faz um teatro? Lá na frente eu faço e tal. Quando desce, não faz missão em coisa nenhuma. É sério, irmão. Essa mensagem é muito forte. É a mensagem do poder do Espírito Santo que vai receber aquele que crê na promessa. E a exaltação é só para Jesus, viu, irmão? A glória é para Jesus, não é a nós não. A glória é dele. Atos 1:9. Vamos lá. Atos 1:9. Toda a igreja comigo, vamos lá? Toda a igreja. Atos 1:9. Ditas estas palavras, irmãos, Jesus foi levado às alturas. Ok? Levado ao céu na presença de todos. E eles, varões galileus. Presta atenção.
Por que tu estás olhando para a altura? Aí já é um anjo pregando. Esse Jesus que vocês viram subindo, vocês estão com dúvida, ele pregou tudinho, vocês vão ver descer. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a igreja precisa proclamar o Cristo vivo, ressurreto. Ele saiu da sepultura, irmão. Saiu da sepultura. Diz que Pedro deu uma carreira tão grande, mas João estava mais em forma do que Pedro. Você já viu isso na Bíblia? João correu, foi na frente de Pedro. Chegou lá, viu, e Pedro chegou cansado e estava lá ressurreto. Não importa se você chegou primeiro, segundo, o importante é que você vá. E você chegue na presença do Senhor Jesus Cristo. Irmão, já quero concluir, mas preste atenção. A exaltação de Jesus, Jesus foi levado às alturas. Um dia, ele deixou a glória. Ele esvaziou-se, a quinose, esvaziou-se do pecado. Mas agora ele volta ao Pai. Assenta-se à direita do Pai. Muitos versículos falando sobre isso. Diga assim para seu irmão: Jesus está vivo, está à direita de Deus, à direita do Pai. Mas Jesus voltará. Esse Jesus que você viu subindo, ele também vai descer com poder e com glória. Veja aí, por favor, o verso 11. Atos 1:11, a gente está terminando. E disse-lhes, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Todo olho verá. Então se verá o Filho do Homem, como? Vindo sobre as nuvens com poder e glória. Faz tempo esse canto, que então se virá? Então se verá. Se verá o quê? O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quem crê que Jesus vai voltar, dê um glória, irmão. A igreja viva espera a volta de Jesus Cristo. Esse Jesus que prometeu, padeceu, foi na crucificado, ressuscitou, o túmulo está vazio. Ele prometeu: eu vou voltar. 2 homens vestidos de branco. Atos 1:10 fala sobre esses homens. 2 homens, eram os anjos, falaram aos apóstolos sobre o retorno. Eles falaram sobre o apóstolo da segunda vinda de Cristo. Esses 2 varões galileus. Os varões falaram: galileus, varões galileus, porque vocês estão olhando para a altura. Jesus subiu, vocês vão ver, todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olhemos ainda, você vai olhar em Mateus capítulo 24, veja aí versículo 30. Por favor, a gente está terminando. Mateus 24, 30. A igreja pode ficar de pé, por favor. Mateus 24, 30. Já colocou aqui? Vamos lá, toda a igreja. Então aparecerá no céu o sinal. Todos veremos o Filho do Homem. Ainda tem mais. Veja Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7, Gilton. Apocalipse 1:7, irmão. Vamos ver. Presta atenção aqui, a palavra está queimando, está ardendo no nosso coração. Presta atenção à palavra. 1:7, o que é que está escrito? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Certamente, amém. Jó estava acabado, Jó estava perto da morte, mas ele disse: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará, e eu mesmo verei, não outros olhos, meus olhos verão esse Deus. Jó acreditava no poder da ressurreição. Meus olhos verão, todo olho verá. Eu já quero terminar ainda, mas por favor, leia aí Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7:13. É Bíblia, né? Para a gente se fundamentar aqui. Daniel 7:13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinham como as nuvens do céu. Veja que profecia. Como o Filho do Homem. E dirigiu-se
ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Isso é uma visão. Daniel, ó, antes já havia a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. A segunda vinda de Jesus, igreja. Está falando sobre ressurreição, mas é impossível não falar da morte, da ressurreição e da volta de Cristo. Tal como a sua sessão será pessoal e visível, todo olho verá. Quanto nós não sabemos, mas cremos firmemente na sua volta. Nós não sabemos quando será. A Bíblia não vos compete saber dias ou época e que o Pai, Ele reservou para a sua exclusiva autoridade, mas receberei poder sobre vós, com a descida do Espírito Santo, para ser testemunha em Samaria, até os confins da terra. Meus queridos irmãos, a conclusão dessa mensagem nesta manhã é muito forte. O texto deduzimos algumas lições preciosas. A ordem de Jesus, Ele deu uma ordem a você: vá para todo mundo. Você está obedecendo? Você tem pregado? Uma pessoa sem nenhum temor, sem nenhum respeito à nossa fé. Esse Jesus é muitas enrolação. Eu escutei aquilo ali. Eu disse: não é como você se engana, e pare de brincar com as coisas de Deus. Ou a gente está dando risada com essas pessoas, porque você quer ser bem aceito no seu meio. Temos uma promessa de Jesus Cristo. Essa igreja tem promessa, a EBT tem promessa, você tem promessa de Deus na sua vida. Agora temos uma missão: pregue a palavra, pregue o evangelho, em tempo e fora de tempo. A exaltação e a glória sempre será para Jesus Cristo. É Jesus que subiu, a gente vai ver Ele descer. Em último lugar, a volta de Jesus.